Natália, já ouvi você falando sobre essa criança? Não, nunca. Então vamos entender. De que criança é essa que eu estou falando? Todos nós, todos aqueles que tiveram infância, têm dentro de si uma criança interior, que foi em algum momento ferida. A nossa infância, ela é um período crucial, super importante para o desenvolvimento da nossa personalidade, que continua se desenvolvendo, mas que tem essa formação base inicial aqui na infância e também para a formação das nossas crenças. Quem aqui, onde a gente tem aqueles gatilhos que a gente gostaria de agir diferente, mas na prática a gente não consegue? Na verdade, há muito que interfere na nossa, sim, sempre. Há muito que interfere na nossa forma de ser e de maternar. Que nós passamos boa parte da nossa vida sem conhecer e sem olhar para isso. E o tema da criança interior, ele é um tema que retrata exatamente essa nossa negligência com muito do que há em nós. Muitas vezes porque a gente não conhece, porque a gente não ouviu falar, porque a gente não sabe da existência disso. Então, para nós entendermos sobre criança interior, a primeira coisa que a gente precisa entender é que todos que tiveram infância têm uma criança dentro de si. Vou compartilhar minha... Tão simples. Obrigada, gente, por terem me ajudado. A caixa que nós abriremos hoje são a caixa dos nossos pais. E nós vamos conversar sobre as dores que nós carregamos a partir da infância que tivemos. Há um livro que fala sobre as nossas 5 dores emocionais. A primeira delas, sentimento de rejeição, depois abandono, humilhação, traição e de injustiça. Nós vivenciamos essas dores, talvez todas elas, talvez uma ou outra, ou uma mais do que a outra, na nossa infância. E por que isso acontece? Porque nós, enquanto crianças, né, quando éramos crianças, e as nossas crianças, os nossos filhos também, eles têm a necessidade humana básica, como nós já conversamos, de se sentirem amados e aceitos. E eles interpretam, assim como nós interpretamos, os fatos a partir da sua própria visão. Então, muitas vezes, quando a gente faz esse movimento de olhar para a nossa infância, a gente reconhece alguns ou todos esses sentimentos. E também acontece da gente olhar para a nossa infância e não enxergar nada lá. Quando as meninas estão no Círculo Florescer comigo, é muito comum ouvir: Karina, mas eu não consigo me lembrar. E está tudo bem. O nosso inconsciente, ele age sempre ao nosso favor, mesmo que isso não seja positivo, para nos proteger. E esse não é um movimento racional, que a gente precisa realmente se lembrar de todos os fatos, não é sobre isso. Mas a gente pode, com a ajuda da nossa intuição, saber sim o que a gente precisa olhar. Onde está acendendo um pisca-alerta na nossa vida? E nós fazemos esse movimento de voltar para a nossa infância, de abrir essa caixinha dos nossos pais, de olhar para a forma com que a gente foi educado por alguns motivos. Mas nós não fazemos... eu volto. Nós não voltamos para a nossa infância, nem para nós ocuparmos lugar de vítima, nem para a gente acusar os nossos pais, muito menos para a gente fazer morada neste lugar. Nós visitamos a nossa infância, olhamos para a nossa criança, que foi sim, muitas vezes, negligenciada, muitas vezes não amada, muitas vezes não aceita. A gente olha para essa criança, a gente olha para as dores que ela traz e a gente trilha um caminho de ressignificação, de dar um novo significado a tudo isso. Porque nós não temos a capacidade de modificar absolutamente nada do nosso passado. Assim como nós não podemos pegar uma borrachinha e apagar as nossas crenças já formadas. Mas a gente pode sim olhar para tudo isso e dar um novo significado.